galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje estarei falando um pouco de alguns mangás que estrearam já faz um tempinho na revista Shonen Jump, mas eu estarei falando um pouquinho delas, o que eu acho sobre cada mangá. Será que elas têm um futuro? Será que elas podem sim fazer sucesso futuramente? No caso, são 4 mangás que estrearam na revista alguns meses atrás. O mais longo atualmente já tem 7 capítulos e semana que vem vai ter 8, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Então, primeiramente eu peço que se tiver algum som aí no fundo, eu peço primeiramente desculpas, porque parece que quando começa a gravar começa a aparecer algum barulho. Mas não é nada que venha atrapalhar o andamento do vídeo. Então, antes de mais nada eu peço que vocês deixem o seu like já aí, para que esteja apoiando o canal e se inscreva nele caso você não esteja inscrito. Assim você poderá estar ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais e cada vez mais longe, beleza? Sem mais demoras então, vamos para o vídeo. Então vamos lá. A Shonen Jump, ela a cada bimestre ou trimestre, ela vem lançando uma nova leva de novos mangás. E cancela aqueles que não estão fazendo tanto sucesso e troca por outros novos, para que assim ele venha fazer sucesso. E caso esse novo não venha fazer tanto sucesso, ele é trocado por um novo. E assim vai o ciclo da Jump. Sempre cancela alguns ou outros que naturalmente terminam e vem trocando por outros mangás novatos. Dependendo da leva, sempre altera a quantidade de mangás que vem estreando. No caso, pode ser 2, 3, 4 ou até 5 mangás. Nesse caso, veio 4 mangás. E eu vou estar falando sobre esses 4 mangás e o que eu acho. E você também, se você quiser botar nos comentários o que você acha dos mangás. Você acha que algum deles tem chance de fazer algum sucesso? Você já leu alguns deles? Deixa aí tudo nos comentários que eu quero saber. E vamos interagir, né? Todos nós. Vamos falar de um por um de cada vez. Primeiramente, vamos falar do primeiro que estreou, que é o Ayakashi Triangle. Não sei se assim se fala. Eu já fiz análise dele aqui, as minhas primeiras impressões aqui no canal. Inclusive, eu sei que muita gente viu ele, que eu até falei que ele foi o segundo vídeo mais visto aqui no canal. E mais uma vez eu agradeço vocês por vocês terem dado tanto apoio assim. E caso você ainda não tenha visto, dá uma olhadinha lá no vídeo, que tá muito legal. Ayakashi Triangle, eu já falei tudo que eu poderia ter falado lá no vídeo, mas vou dar aqui uma rápida resumida dele. Conta a história de um jovem chamado Matsuri e sua amiga Suzu. O Matsuri, ele é um exorcista ninja, dizendo assim, né? Que ele exorciza alguns fantasmas, no caso chamado de Ayakashis. E esses Ayakashis, eles atacam pessoas, eles vivem no mundo de fantasma deles. Só que a Suzu, ela tem uma habilidade que ela é conhecida como a sacerdotisa Ayakashi. Que no caso, toda a sacerdotisa Ayakashi, ela, depois de um tempo, ela é usada como um sacrifício pelos Ayakashis e eles devoram ela. E no caso, a Suzu é uma sacerdotisa. E um yokai, no caso o deus dos Ayakashis, ele, que é o Shirogane, ele tem uma aparência de gato, porém essa é somente um disfarce para ele, né? Ele tenta atacar ela, só que o Matsuri protege ela. Porém, por conta de algumas coisas, o Shirogane acaba acaba amaldiçoando o Matsuri, transformando ele, que é um homem, em uma mulher. Então a história segue a partir desse rumo. O Matsuri agora tentando tirar essa maldição dele e ainda proteger a Suzu. E desde então a história vem progredindo. Atualmente o mangá está no capítulo 7. Eu não tenho muitas preocupações com ele, quer dizer, sobre se pode ser cancelado ou não. Bem, esse não foi um dos mangás que mais me chamou a atenção nessa leva. Porém, por causa do conteúdo dele, eu acho que muita gente possa gostar dele. Se você não leu ainda, dá uma olhadinha nele e talvez você possa gostar dele. Eu não me atraí tanto por esse mangá, mas se você gosta do conteúdo desse tipo de mangá, provavelmente você vai gostar dele. A próxima obra é o Hakaishin no Magu-chan, que é uma obra mais voltada para comédia. E eu confesso que eu não li muito essa obra, eu li mais o primeiro capítulo mesmo. Porque ele acho que dos 4 ele foi o que mesmo me chamou a atenção. E bem, Hakaishin, ele conta a história do mago, que é o deus da destruição, e ele acaba de ser invocado pelos seus servos, porém ele logo é selado por uns cavaleiros, e é selado por milhares de anos.
E bem, ele é selado num tipo de espécie de cristal. E passado vários e vários anos, a Ruru, que no caso é a protagonista da história, uma das protagonistas da história, ela encontra esse cristal em qual ele é selado e sem querer acaba quebrando ele, libertando ele. E bem, o mago, ele é pelo status dele, ele é bem egocêntrico e pensa com os seres humanos como sendo seres inferiores a ele e sempre falando várias e várias coisas, só pensando apenas nele mesmo. Mas por conta do selo que ele ficou preso por tanto tempo, acabou que os poderes deles ficou meio descontrolado, até a aparência dele mudou completamente e ele não tem controle sobre seus poderes. E agora a Ruru cuida dele e ele fica com ela. Agora os dois estão juntos nisso e ele quer conseguir a sua forma perfeita novamente. E assim a jornada dele para ele conseguir a forma perfeita dele de novo, os poderes de novo dele, começa a partir do capítulo 1. E essa é mais ou menos a história do capítulo 1. E a história vai se prosseguindo a partir disso. A história é uma história simples, porém é bem objetiva. Mas mesmo assim, ele foi o que mesmo me chamou a atenção dos 4 mangás. E o próximo mangá é o Shakunetsu no Hirai Kanai, que é do mesmo autor de Beelzebub, que se você não assistiu ou se você não leu o mangá, eu convido você a estar lendo. Eu não terminei ainda de ler o mangá dele, que eu preferi mais ler o mangá do que assistir o anime, mas eu vou estar terminando ele. E bem, só os primeiros capítulos eu já achei bem interessante ele. E bem, esse mesmo autor ele já lançou um outro mangá, só que acabou que não dando muito certo, vou sendo cancelado bem cedo. E agora ele está fazendo mais uma de sua tentativa, com Shakunetsu no Hirai Kanai. Esse novo mangá, a estrutura dele, os personagens, me lembrou muito a primeira obra dele, o Beelzebub. O protagonista tem a semelhança muito com o outro protagonista. E eles lidam com crianças, no caso, dos 2 mangás. E a história vai se seguindo a partir disso, com um mundo obscuro que está em volta dele. No caso do Shakunetsu no Hirai Kanai, a história pode se desenvolver muito a partir desse início. Os 4 primeiros capítulos foi quase que uma introdução para desenvolver o resto da história, pelo menos eu espero, né? Porque atualmente o mangá só tem 4 capítulos. E eu espero agora que o mangá venha a crescer mais ainda com a história, porque tem muito um mundo amplo para se desenvolver. Conta a história de Samejima, um policial que ele é um policial muito briguento, vamos dizer assim, que por conta das confusões que ele acabou causando, ele é enviado para uma ilha para trabalhar lá, é transferido para essa ilha. E nessa ilha é contada a história deles, contada a história sobre uma garota que se chama Shako. E essa garota, ela foi cuidada por um golfinho. Exatamente, essa é a história. Ela tem como pai um golfinho, e esse golfinho é o Orpheus, que é um golfinho meio humano. É meio um golfinho humano. Ele até entra para a polícia e se torna um parceiro do Samejima. O nome dele significa tubarão. E agora tem um golfinho e é o golfinho do tubarão agora, que se tornou a dupla. E a história vem seguindo a partir disso. O capítulo 1 é mais como a introdução dos dois se respeitarem, os dois se tornarem amigos mesmo, parceiros. É lógico que eles não se tornam completamente amigos, mas parceiros mesmo de trabalho. E então a história vai se desenvolvendo. Tanto centrado nesses dois, mas um dos focos que eu percebi, pelo menos no primeiro capítulo, mas a partir dos primeiros capítulos, percebe que o foco também vai estar na Shako. Sobre suas habilidades, seus poderes e esse mundo que está cada vez mais se ampliando. A história de Shakunetsu é bem interessante, eu gostei bastante da história e eu espero realmente que a obra prossiga, a obra venha a se estabilizar, a crescer na revista. E eu espero bastante disso. Apesar do mangá ter 4 capítulos atualmente, eu espero que a partir dos outros capítulos venha se desenvolver uma história mais bem elaborada, que venha prender cada vez mais os leitores e assim o mangá crescer cada vez mais. E agora o último mangá que sobrou, Boku e Roboku. Acho que é assim que se fala. E é uma história de comédia. E, bem, esse tipo de história não é o que me agrada bastante. Normalmente é uma história mais para um público mais... para um outro tipo de público. Eu não me agrado tanto nesse tipo de comédias mais brutas, no caso. Mas em alguns pontos até que me agradou bastante. Como ele faz as referências a outros mangás, como por exemplo
falando sobre Nappa, falando sobre as referências que faz sobre Naruto, até sobre mangás como Jujutsu Kaisen, que nem sequer tem anime, vai ter o anime ainda este ano, mas ele acaba fazendo referências, e muito mais referências que com certeza a obra pode fazer. Eu confesso que nesses primeiros capítulos eu não me agradei tanto na história, e eu não acho que a história venha fazer tanto sucesso, mas pelo que parece a história até que chama um pouquinho a atenção de outros leitores. Pra mim ela tá meio a meio, pode fazer um sucesso, não tanto assim, porque normalmente a comédia não faz tanto sucesso quanto as obras de ação ou outras, mas também tem uma grande chance de ser cancelado, tanto ela como o Mago-chan. Esses são os dois que eu acho que provavelmente possam ser cancelados desses quatro. Porém, alguns têm mais chance que outros entre esses dois. E eu não vou dizer com certeza se um pode ser cancelado ou não, porque eu não posso dizer nada, mas eu não acho que essas duas obras possam durar. A história conta a história de Taira, um garoto que vive num mundo parece que um pouco mais futurista que o nosso, onde foi desenvolvido as maids. No caso, maids são tipo empregadas domésticas que fazem a faxina na casa, cuidam da casa. E elas são robôs, e elas fazem tudo que o seu dono pedir. Quase todas as casas possuem uma maid, porém o Taira, que é o protagonista, ele não tem uma. E por isso os amigos dele acabam meio que fazendo chacota dele por ele não ter isso. E parece que no futuro o bullying agora mudou bastante, hein? Ele acaba indo até sua mãe pedir para que ela venha comprar uma maid para a família. Ele acaba tendo uma conversa com a mãe dele e no final acaba que ela se decide a comprar uma maid também. Porém, a maid que chega é a Roboko, que no caso é completamente diferente do que ele esperava, que era uma robô mais feminina e com aparência, com um design de aparência mais jovem. Só que o que aparece é essa Roboko com grande, forte e sem nenhum jeito para cuidar das coisas domésticas. E acaba em várias situações engraçadas que acontecem tanto com Taira e quanto com seus amigos também acaba acontecendo. E o que acontece agora é que ele vai ter que lidar com ela. E vários outros momentos de comédia acabam acontecendo, porque isso é o foco do mangá, a comédia. E vai a interação dos dois, e assim vai se prosseguindo a história. Que é basicamente isso, a história, pelo menos no primeiro capítulo. E agora só ver futuramente o que esse mangá possa apresentar. A história, como eu já falei, não é uma das melhores, na minha opinião, mas pode até dar certo em alguns pontos. O jeito agora é esperar para ver o que essa história pode trazer futuramente para nós. Vou falar aqui rapidamente sobre uma visão geral dos 4 mangás e o que esperar para eles futuramente. Bem, a Shonen Jump atualmente, como já falei, tem muitos mangás, por exemplo, de comédia. Por exemplo, temos o Moriking, que atualmente está começando a fazer um pouco de sucesso. Atualmente no Toque ele está um pouco embaixo. Caso você não saiba o que é o Toque, eu fiz um vídeo especialmente falando sobre a Shonen Jump. Dá uma olhadinha lá que você vai entender mais ou menos o que eu estou falando. Além do Moriking, temos o Mitama, temos a Gravity Boys e agora temos Hakaishin e Roboko. São agora 5 mangás, pelo menos o que eu contei agora, 5 mangás de comédia. Só que desses 5, só o Moriking que está fazendo mais sucesso, que está chamando mais a atenção dos leitores até agora. E bem, a revista, a Jump, ela não se preocupa tanto com obras de comédia. Então provavelmente, eu pelo menos estou apostando que 2 desses 5 podem ser cancelados já na próxima remessa de novos mangás, para chegar aos novos mangás. No caso seria o Mitama ou a Gravity Boys, um desses dois ou até os dois mesmos. Ou quem sabe até um outro. Mas pelo menos na minha opinião, um desses dois, pelo total desempenho que estão tendo na revista. Não estão vendendo bem, está tendo posições bem baixas no ranking da revista. E isso acaba que não sai muito bem para o mangá. É claro que o Mitama ele já tem estado nessa posição há muito tempo, quase um ano praticamente só em posições baixas. De vez em quando ele sobe um pouquinho, mas ele fica mais tempo embaixo do ranking. E isso ele pode ser cancelado. Os outros mangás que estrearam agora, o Hakaishin e o Roboko, eles ainda não foram ranqueados, que como eu falei lá naquele mesmo vídeo da Shonen Jump, os mangás só começam a ser ranqueados a partir do capítulo 8. E eles agora eles nem sequer chegaram a 5 capítulos. No caso, o Hakaishin chegou a 5 capítulos, porém Roboko não.
e eles não foram ranqueados ainda. Só a partir do capítulo 7, do capítulo 8, a gente vai poder ver como vai ser o desempenho dos mangás. Então o jeito agora é esperar. Mas eu já venho dando a minha aposta que pode ser que um dos dois ou até os dois não venha dar muito certo na revista. E bem, o jeito é só esperar mesmo então, né? Isso falando sobre os outros dois, que esses outros dois, o Ayakashi Triangle e o Shakunetsu no Kanai, esses dois para mim tem chance de dar certo. Isso por conta do conteúdo de um e o outro por conta da história mesmo. Pode ser que o Shakunetsu até possa ter um pouquinho de problema, mas ele possa ficar entre os mangás medianos se ele fizer sucesso, pelo menos no início. Enquanto o Ayakashi ele tem uma chance de ficar, fazer um sucesso até bom, pelo menos nesse início, por conta do conteúdo que ele tem. Muita gente gosta desse tipo de mangás, pelo menos os japoneses gostam bastante dessas obras, e sempre quando lançam uma obra desse tipo, ele faz pelo menos um pouquinho de sucesso, ou ele realmente consegue se estabilizar na revista. O Ayakashi Triangle ele tem tudo então para dar certo, ou pelo menos tudo. Enquanto o Shakunetsu no Kanai, o jeito também é esperar. Ele pode sim dar certo, ou pode não dar certo. Eu tô apostando que ele pode sim dar certo, por conta da história, por conta do desenvolvimento da história mesmo. E o jeito então é ver. Então ele já está atualmente no capítulo 4, e nesse capítulo 4, como eu falei na hora que eu estava falando da história dele, ele veio contando tipo uma introdução da história para, enfim, desenvolver a história, contar a história mais de vez sobre os acontecimentos que estão naquela ilha lá e tal, e a gente vê então o desenvolvimento da história. O jeito então é realmente só esperar a obra ir para frente. E bem, é mais ou menos isso o que eu queria falar sobre as 4 obras, o que eu acho delas. Então, o que você acha desses mangás? Você acha que eles vão fazer sucesso? Você acha que os 4 vão ser cancelados? Você gostou de algum desses mangás? Deixa nos comentários, que é bem interessante. Eu gostei bastante de ver o que vocês acham desses mangás e se eles podem fazer sucesso ou não. Ou qual outro mangá também que você acha que pode ser cancelado, ou algum desses mangás? Deixa aí nos comentários e vamos ver a interação de cada um de vocês, beleza? Então, a gente se vê então no próximo vídeo. Até a próxima!